E aí, turma, eu sou o professor César e hoje vamos fazer a correção da semana 4 do PET de História do sexto ano. Vamos lá, então. Poucas questões, tem duas alternativas, tá facinho. Vamos lá. Primeira questão. Uma entrevista pode ser considerada uma fonte histórica? Ela apresenta uma verdade absoluta e inquestionável? Justifique sua resposta. A resposta para a primeira pergunta, sim. Ela pode ser considerada uma fonte histórica, ela é considerada uma fonte oral. No caso, se ela for falada, se ela for gravada. Agora, se ela for escrita, é uma fonte escrita. Ela não é uma fonte inquestionável, pois apresenta a interpretação dos fatos a partir do ponto de vista do entrevistado, que são coisas que nós já falamos aí em outras aulas, sobre como nenhuma fonte é neutra, ela sempre vai apresentar uma visão, a visão da pessoa que produziu aquela fonte, bem como também não existe uma verdade absoluta na história. Segunda questão. A história se faz com documentos escritos, quando existem, mas ela pode e deve ser feita com toda a engenhosidade do historiador, com palavras e sinais, paisagens e telas, formas de campos e ervas daninhas, eclipses lunares e cordas de atrelagem, análises de pedras pelos geólogos e de espadas de metal pelos químicos. Numa palavra, com tudo aquilo que, pertencendo ao homem, depende do homem, serve ao homem, exprime o homem, significa a presença, a atividade, os gostos de uma maneira de ser do homem. Um texto do Lucian Febvre, um dos maiores historiadores que temos conhecimento, e aí ela vai pedir, e a questão vai perguntar: a citação expressa a ideia de que as fontes históricas, alternativa A, registram modos de viver e visões de mundo da sociedade humana ao longo do tempo e apresentam-se de forma diversificada. Alternativa B, possibilitam ao pesquisador a interpretação das ações humanas no decorrer da história, pois tratam-se de documentos escritos oficiais. Alternativa C, representam uma maneira de organizar os fatos históricos na linha do tempo, com a finalidade de capturar a essência do ser homem. Alternativa D, proporcionam ao historiador a oportunidade de reconstruir na totalidade o passado histórico, alcançando dessa forma uma verdade absoluta. Também já descarta, já sabemos que essa aqui está totalmente errada. Então vamos lá. A B, nós sabemos que documentos oficiais são fontes, mas nós não podemos nos atrelar apenas a elas. A C tem um problema aqui da linha do tempo, que é uma coisa que nós, historiadores, evitamos usar o máximo possível, porque a linha do tempo dá a ideia de história cronológica, de um fato seguido do outro, e nós sabemos que nenhuma mudança acontece de uma hora para outra, existem mudanças e permanências, não dá para colocar em uma linha do tempo só. Então, nessa eliminação, nós ficamos com a alternativa A, que registram os modos de viver e visões de mundo da sociedade humana ao longo do tempo e apresentam-se de forma diversificada. Terceira questão. A diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo que o homem diz ou escreve, tudo que constrói, tudo que toca, pode e deve fornecer informações sobre ele. Um fragmento do Jacques Le Goff, também um historiador muito conhecido, se não me engano, a terceira geração da Escola dos Análises. E a questão pergunta: as fontes históricas são: alternativa A, representações das mudanças geográficas que ocorrerão no mundo. Sabemos que não é apenas isso. Alternativa B, documentações apenas escritas deixadas por antepassados. Alternativa C, entendidas como registro de uma única versão da história. Então a gente sabe que a gente pode olhar para as fontes de várias formas e que ela representa a visão da pessoa que produziu a fonte, não uma versão única. Não existe uma versão única da história. Então nos sobrou a alternativa D, vamos torcer para estar certo. Utilizadas como evidências do passado humano. Show, é isso. São utilizados como evidências do passado humano por nós, historiadores. Quarta questão. Leia o texto abaixo e em seguida faça o que se pede. Griots. Os contadores de histórias da África Antiga. Até hoje, os griots seguem seu papel de guardiões da tradição. Contadores de histórias, mensageiros oficiais, guardiões de tradições milenares. Todos esses termos caracterizam o papel dos griots, que na África Antiga eram responsáveis por firmar transações comerciais entre os impérios e comunidades e passar aos jovens ensinamentos culturais, sendo hoje em dia a prova viva da força da tradição oral entre os povos africanos. A partir do texto, apresente as contribuições dos griots para a história da África. E a resposta, de forma resumida: com muitos grupos étnicos sem a tradição da escrita, os griots foram fundamentais para preservar a cultura e tradição das comunidades em que viviam. Vale lembrar também que essa tradição de contar as histórias,
de manter essa tradição oral de geração para geração não é exclusivo dos griots, embora seja muito comum na África. Mas praticamente todas as histórias trazidas pelos nativos brasileiros são de forma oral. Vale lembrar também que essa tradição oral também está sujeita às ações do tempo, então pode ter mudanças e permanências ali nessas fontes, podem ser recontadas de caminhos diferentes. E essa foi a correção da última semana do primeiro patch 2021 de História da turma do sexto ano. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário. Na descrição do vídeo também você encontra o link das nossas redes sociais para vocês nos seguirem. Até o próximo patch. Valeu!